Bom dia, gente. Começamos aqui a nossa segunda aula do curso de editorial e artefatos narrativos digitais, no formato 5, né? A gente vai fazer algumas aulas nesse formato, são gravadas, né? São aulas gravadas, tá? A gente vai aqui, nessa aula, falar um pouquinho sobre alguns princípios de comunicação que são importantes para a gente conhecer, entender, quando a gente está trabalhando com artefatos narrativos. Então, os artefatos narrativos são aqueles que são suporte, construídos como suporte para se contar histórias, para se contar eventos, para se contar fatos, para se contar situações, né? São aqueles que são construídos para que a gente comunique algo, né? Então, a função dos artefatos narrativos é comunicacional, né? A gente usa artefatos narrativos construídos para suportar essas histórias, essas narrativas, com um papel comunicacional. Então, se a gente não entende o que é comunicação, o que é o comunicar, né, fica difícil a gente desempenhar bem essa função comunicacional do próprio artefato. A gente perde a perspectiva, o propósito, e por que esse artefato está sendo construído. A gente constrói ele tecnicamente sem entender motivos, motivações e intenções presentes. Tá? Então, entender um pouco do processo comunicacional, o que é comunicar, o que é a comunicação, o que está envolvido na comunicação, é fundamental para o projeto de qualquer artefato narrativo, seja ele impresso ou digital. Né? O propósito continua sendo exatamente o mesmo. Né? Pois bem, então aí, né, o que são os artefatos narrativos? Né? Então, um artefato narrativo é todo artefato cujo propósito é comunicar. E aí eu coloco comunicar ou persuadir, mas o persuadir é parte do comunicar. Né? A comunicação, ela pode ser uma comunicação com intenção persuasiva. O que é uma intenção persuasiva? É a intenção de convencer alguém sobre alguma coisa. Né? Por exemplo, a gente pode fazer uma campanha de vacinação, cujo propósito é persuadir as pessoas a se vacinarem. Né? Isso é legítimo. Né? É uma comunicação feita para persuadir. Quando a gente usa esse termo persuasão, no geral a gente pensa em alguém tentando vender algo que você não precisa. Né? Alguém tentando te convencer a comprar alguma coisa que não é necessária. Né? Persuasão está muito relacionada à ideia do marketing, à ideia de manipular pessoas a fazerem coisas que não são boas para elas. Né? Mas isso não é a única forma de persuasão. Persuasão é uma argumentação, é uma maneira de você argumentar, né, de você apresentar alguma ideia, apresentar alguma questão, no esforço de tentar convencer pessoas. Às vezes você consegue convencer, às vezes você não consegue convencer. E o convencimento não é feito na força, né, com a comunicação. Ele é feito através, geralmente, de argumentos. Quando a gente fala de artefatos narrativos, esses argumentos são gráficos, né, geralmente gráficos. Né, tem uma argumentação feita visualmente, né, no geral visual. No caso do digital, não é só visual, mas é predominantemente o visual, né, porque o visual é o sentido predominante que nós temos. O sonoro, o olfativo, eles existem, o tátil, eles existem, eles são muito fortes também. Mas a gente, de uma maneira geral, a nossa percepção é muito mais conduzida pelos aspectos visuais do que quaisquer outras dessas questões. Né? Então, quando a gente está falando de persuasão, né, na comunicação, a gente geralmente está falando de um processo visual, né, de visualidade argumentativa, né, de uma construção visual que nos convence de alguma coisa, que nos apresenta argumentos, apresenta questões gráfica e visualmente. Tá? Sonora também, multimediática, a gente vai ver isso lá na frente. Então, persuadir é parte do comunicar. Né? Nem toda comunicação é persuasiva. Né? A gente sempre fala que é uma ilusão
achar que existem comunicações que não têm algum tipo de persuasão, né? Toda comunicação, ela é uma construção retórica, isso é, ela é uma argumentação a favor de algo, né? Nenhuma comunicação ela é feita gratuitamente, só pelo fazer, né? A gente não comunica coisas, e a gente não constrói artefatos para comunicar de maneira gratuita só porque deu vontade, né? A gente sempre tem uma intenção por trás desses artefatos. A gente sempre tem alguma coisa que a gente deseja que aconteça, né? Alguma coisa, algum engajamento, algum comportamento, alguma coisa que a gente quer como resultado de um esforço de comunicação, né? Então sempre há uma intenção, né? Seja comprar alguma coisa, seja fidelizar alguém em algo, seja promover alguma ideia, né? Toda ação comunicacional ela tem alguma coisa ali por trás, né? Um esforço por trás. Existem os esforços que são legítimos e dignos, e existem muitos esforços que são questionáveis. Claro, obviamente, que a gente não tem como só fazer comunicação, só garantir que todo tipo de comunicação seja sempre honrada, né? Digna, direita, né? Há muitas coisas, né, que são feitas com intenção de confundir, manipular, né? Por aí vai. Né? Então, também faz parte. Né? Não vou dizer que é desejável, mas existe. A gente não pode ignorar a nossa realidade. Né? Na nossa realidade, desde que os meios de comunicação existem, eles são usados, sim, para algum tipo de manipulação, de algum tipo de condução. Tá? Então, a comunicação isso sempre vai existir na comunicação. Né? Não quer dizer que vocês vão ter que fazer isso. Pode ser que vocês tenham a sorte de não precisar se meter num tipo de comunicação desse tipo ou trabalhar em cima de comunicações desse tipo. Né? Seria ótimo. Mas elas acontecem. Então, a gente não pode falar que existe comunicação não persuasiva. O que existe, na verdade, são níveis, né, de persuasão. Existem comunicações que são puramente persuasivas. Existem comunicações que são um pouco persuasivas e às vezes a gente usa um termo que não é muito adequado, um pouco informativas, né? Não é uma questão de ser informativa, mas é uma questão de trazer informações que não necessariamente estão ali trabalhando e atuando para o convencimento de algo, né? Às vezes existem coisas na comunicação que estão ali para realmente subsidiar alguma coisa, ou para informar algo, ou para esclarecer alguma questão. Né? Então, também existe na comunicação coisas além da persuasão, obviamente, né? Mas é impraticável que algum nível de persuasão não esteja presente em qualquer tipo de esforço de comunicação. Tá? Então, o persuadir faz parte do jogo, ele é parte do comunicar, né? E quando a gente está criando artefatos narrativos, alguma coisa a gente está ali argumentando na comunicação, alguma ideia, alguma construção a gente está colocando, mesmo quando nós estamos falando de entretenimento. Né? Mesmo no entretenimento, quando a gente cria um artefato narrativo que é puro entretenimento, por exemplo, quadrinhos, ou né, um livro, um romance, né? É um entretenimento. Você tem um artefato que está ali para te entreter, né? Para você curtir a arte, né? A literatura. Mas toda literatura, ou toda obra de arte, né? Ela, de uma certa maneira, está argumentando alguma coisa. Ela está tentando construir alguma ideia, alguma posição. Ela está dizendo alguma coisa para alguém. Né? Ela não é alguma coisa jogada no ar e fala assim, ó, faça o que você quiser com isso. Né? As obras de arte, elas de fato são, inclusive politicamente, né? Elas se posicionam, elas estão ali para se afirmar e para afirmar alguma posição dos seus autores, de quem os construiu. Né? Então, sempre há algum nível de persuasão, de retórica, de construção retórica visual, no nosso caso, né? Majoritariamente visual, em todo tipo de artefato cujo propósito é comunicar. A gente não pode ignorar esse fato. O
O campo do design que trabalha com os artefatos narrativos, né, o campo do design que tem atuado, né, e tem desenvolvido ciência e conhecimento a respeito desses processos comunicacionais, é o design da informação. Na UFPE, nós temos uma das linhas de pesquisa mais importantes do Brasil sobre design de informação. Então, são essas pesquisas, são esses pesquisadores, são esses professores que há décadas, né, trabalham pesquisando e tentando entender a confecção, o projeto dos artefatos que contém, que são suporte de informação. Né, a informação. Então, quando a gente projeta a informação, né, quando a gente está construindo um artefato narrativo, por exemplo, nós estamos construindo peças, artefatos, que eles vão conter ali informação. Qual o propósito dessa informação? É comunicar algo, é construir uma ideia, é propagar algum valor, ou informar as pessoas de algo. Né? Então, de uma maneira geral, né, a gente trata esse conteúdo, né, isso que está ali materializado nesses artefatos, como informação. É uma maneira genérica de se referir a esses conteúdos, porque eles podem ser de várias naturezas. Né? Quando a gente está falando de design gráfico impresso, pode ser texto, pode ser foto, pode ser ilustração, né? Pode ser, né, diagramas, podem ser gráficos, pode ser uma série de questões. Então, como a gente não tem como excluir ou como fechar apenas, é design de conteúdo textual, não tem como fazer isso, né? Então a gente geralmente trata isso como informação. É uma maneira aberta e ampla para nos referir a todos esses conteúdos, esses elementos que vão fazer parte desses artefatos. Né? Quando a gente está falando do design digital, nós ainda vamos ainda além do que aquilo que foi tratado no gráfico. Porque, além de conteúdos, né, como fotos, imagens, ilustrações, texto, diagrama, o digital permite outras coisas. O digital permite vídeo, o digital permite som, né? O digital permite interação. Continuam sendo todos eles informação. São objetos de informação, são objetos construídos para transportar e levar ao usuário, à pessoa que usufrui, informações que estão ali. Né? Então, de maneira bem para encontrar uma maneira, vamos colocar assim, neutra para se referir a esses elementos, a gente costuma chamar todos eles de informação. Né? A gente está construindo, a gente está projetando como que a informação tem que ser configurada nesses artefatos para cumprir da melhor maneira com o propósito desses artefatos, que é comunicar algo. Né? Então, é esse o trabalho, né, do design de informação e do designer de informação. Né? Então, como eu comentei, né, aí, a gente tem um histórico de vir. O design da informação, ele vem sempre da mídia impressa. Ele saiu da mídia impressa, ele começa lá com a mídia impressa. E a mídia digital, ela entra nesse balaio lá na década de 90, mais. Né? Assim, é claro que nós já tínhamos designers de informação trabalhando com mídia digital antes disso. Na década de 80 já existia. Né? Mas não era uma coisa muito comum, não era uma coisa muito corriqueira. Por quê? Porque apenas poucos designers, de fato, na década de 80, trabalhavam dentro do universo computacional. A gente não tinha a computação como uma mídia, ou seja, como um suporte do cotidiano, como alguma coisa que as pessoas usam no dia a dia para se informarem, né, para terem trocas. Né? Na década de 80, o computador pessoal já existia, mas ele era uma ferramenta de trabalho muito específica para coisas também bastante específicas. Né? Então, ele não era uma ferramenta do cotidiano. Ainda assim, alguns designers trabalharam, sim, na elaboração, na configuração dos artefatos computacionais da época, né? Com softwares, ferramentas, como é que eles têm que mostrar informação. Né? Então, um dos grandes nomes do design, o Gibbon Sipp, né, que é um designer suíço, que viveu no Brasil por muito tempo e hoje mora na Argentina,
O Gibbon Sipp trabalhou na década de 80 no design de softwares e ferramentas computacionais, né? Então, o livro dele, do design do material digital, ele aborda, né, as questões de como é que essas coisas eram elaboradas no começo da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, né? Tinha um trabalho de informação, de projetar a informação para essa mídia nascente na década de 80, né? Era ainda estava muito no começo, era muito inicial. E na década de 90, de fato, no meio da década de 90, para ser bem preciso, os computadores começam a tomar parte do nosso dia a dia mesmo, né? E aí, na década de 90, praticamente já no meio para o final da década de 90, já praticamente não tem nenhuma atividade profissional que não era mediada por um computador, né? Que não era feita através de um computador. Era muito raro as questões que ainda eram feitas sem nenhum tipo de processo digital envolvido, né? Então, essa entrada da computação como uma mídia, né, como um suporte utilizado diariamente, cotidianamente pelas pessoas, através do qual as pessoas vivenciam o mundo, né, lidam com as questões do mundo, né, que media as nossas relações, ela foi profundamente transformadora em relação aos processos de comunicação e aos processos de design de informação também, né? Então a gente começou a ter que lidar com coisas no design da informação que não eram dominadas pelos designers, porque não era o que se fazia. Então a gente sempre fala, né, que não é que só que as mídias digitais foram disruptivas, transformadoras sobre o design da informação. Elas permanecem sendo, né? Até hoje, a gente não tem muito formatos bem definidos nas mídias digitais, né? A gente tem formatos muito claros assim, na mídia impressa: revista, jornal, né? Cartaz. As coisas têm formas específicas, têm seus protocolos, têm uma maneira de ser muito estabilizadas. Pode ter uma diferença ou outra, uma modificação ou outra, mas a gente sabe exatamente do que está falando e como a configuração geral desses artefatos. Quando a gente chega no digital, essas coisas elas não conseguiram ainda adquirir um formato estável, né? O que é uma revista digital? Difícil definir, é difícil saber, pode ser muita coisa, né? E pode, inclusive, ser uma revista impressa só colocada na tela do computador, né? Então, a gente tem um contexto no digital para esses artefatos de informação que ainda estão muito incertos, estão muito ainda em mutação, né? A gente não tem nenhuma garantia, nenhuma parâmetro já bem definido, que é só fazer dessa maneira e está tudo certo, né? E a própria mídia digital ela tem mudado, ela continua em mutação, né? Então, sei lá, até 10 anos atrás, ninguém falava em mobile, né? E tudo aquilo que a gente configurava para digital, a gente não tinha que se preocupar como é que isso ia se comportar, por exemplo, no celular. Hoje, é imperativo que aquilo que você constrói digitalmente se adapte, se adeque a uma tela de celular, ao espaço no celular, né? E daqui a 10 anos, quem sabe, né? O Google, há alguns anos, ensaiou um óculos, né, com projeção de tela, que você enxergava coisas através do óculos. Não deu muito certo, mas quem garante que isso não vai voltar? Que daqui a pouco a gente não esteja usando óculos que projetem coisas, e aí tudo que a gente faz vai ter que, de uma certa maneira, se adaptar a uma projeção de realidade aumentada. Não sei, não dá para saber como é que vai ser. Então a gente continua dentro de um contexto muito variável, muito ainda em mudança, né? Então não tem nenhuma estabilidade nesses formatos, nesses protocolos, né, de configuração dos artefatos, porque são os protocolos que definem o formato, né? Então, se você sabe que alguma coisa é uma revista e não um jornal, porque tem uma certa dimensão, porque tem uma maneira de colocar as coisas na capa, né?
porque tem um determinado material que tem que ser, não precisa, mas geralmente é utilizado, né? O que é um jornal? O que é uma revista? O que é um livro, né? No fundo é só papel impresso, certo? Mas a maneira com que você configura os elementos da informação do material vão indicar para as pessoas que tipo de formato a gente está, de fato, se referindo, né? Então, isso a gente ainda não tem tão claro na mídia digital. Tá? Mas, no final das contas, né, então, quando a gente começa a estudar design da informação, o que a gente entende, e também a comunicação, é que, no final das contas, qual é o nosso trabalho de fato? O que a gente está fazendo quando a gente trabalha com design da informação? O propósito final, realmente o propósito de todo artefato de informação, ou todo artefato narrativo construído para comunicar, é o mesmo. É construir sentido. É trazer para as pessoas, ajudar as pessoas, seus usuários, né? A gente não gosta muito do termo usuário, são as pessoas que usam esses artefatos, a elaborar, a constituir um sentido sobre algo que eles estão ali tendo contato. Quando você pega um jornal, a função do jornal, em última análise, é ajudar você a dar sentido ao que está acontecendo à sua volta. Então você pega lá notícias de jornal, elas estão ali para te convencer de alguma coisa, de uma ideia, de um certo posicionamento, de uma certa maneira de enxergar o que está acontecendo, e elas estão ali não só para te convencer, porque às vezes elas não te convencem, mas mesmo quando elas não te convencem, mesmo quando você olha, lê e fala, não concordo com isso, elas estão ali para te ajudar, para que você, que está receptor, que está entrando em contato com esse material, que você faça um juízo, para que você constitua sentido sobre o que está acontecendo ao seu redor. Né? Então, todo artefato de informação, todo artefato, né, narrativo, ele existe para construir sentido. Para que a gente, o seu usuário, não o artefato, o usuário, a partir do artefato, construa sentido para as coisas que ele está vivenciando e se relacionando no mundo. Tá? Então, esse que é o grande mote, esse que é a grande questão de tudo que a gente vai fazer aqui e de tudo que se faz no design de informação. A gente está trabalhando a construção do sentido. E é super importante a gente fazer algum discernimento a respeito do que é sentido e significação. Tá? Aqui no nosso material, existem alguns exemplos, né, algumas peças do David Carson. David Carson é um designer que foi bastante disruptivo, né, em relação ao design de informação. Né? Ele se tornou uma pessoa muitas vezes mal vista, inclusive pelos profissionais de editorial. Né? O David Carson, ele não era designer, ele não é designer. Ele é um sociólogo, mas ele foi editor de uma revista e ele trabalhou a vida dele inteira com design gráfico, né? Ele coloca esse termo, design gráfico, construindo revistas e artefatos narrativos, certo? Só que a visão do David Carson era uma visão muito diferente daquela que a gente tradicionalmente, lá na década de 50, tinha sobre informação, sobre significação, né? Por quê? Porque desde que o design gráfico começou a ser estudado e trabalhado, né, e principalmente a partir do momento que a gente configura uma ideia de design da informação, a ideia por trás do processo de design sempre esteve relacionada com uma concepção de que você informar alguém de algo é o trabalho de você colocar as coisas num campo de maneira legível. Ou seja, informar alguém de alguma coisa é eu colocar o texto de uma maneira que a pessoa possa ler. É eu colocar um título com um corpo maior que demonstre que aquilo é o título, que aquele texto que está lá diz respeito basicamente ao que está no título. É elaborar posição para imagens, diagramas, qualquer outros elementos ali que ajudem a pessoa a compreender o que está escrito.
né? Então, o design da informação, ele, por muito tempo, ele foi sempre amparado numa noção de informação como se a informação fosse uma coisa pura. A informação como se ela fosse o seguinte, olha, o meu trabalho como designer é transportar até você este texto de uma maneira que você consiga ler e entender o que está escrito. Se eu fizer isso, o meu trabalho como designer de informação está cumprido, bem cumprido. Só que a gente começou a perceber que não é bem assim, já há um tempo, né? Então, o Carlson foi uma das pessoas que desestruturou um pouco esse campo, e que desestruturou um pouco essa ideia. Então, o design que o Carlson criava, na década de 90, né, e ainda até hoje ele faz, é um design que não é muito legível, que não está orientado a constituir as coisas no campo de uma maneira organizada e clara. Muito pelo contrário, né? O Carlson foi muitas vezes qualificado como design grunge, né? Uma coisa difícil, enroscada, ilegível, complicada, né? Então, os trabalhos dele não são trabalhos que priorizam a legibilidade, de maneira alguma. Os trabalhos dele, na verdade, brigam, né? Eles vão contra a própria legibilidade. Ele mesmo fala isso. Ele mesmo dá exemplos de que tem muitas coisas. Né? Ele fala por exemplo, de um texto que estava num CD do Brian Eno, que ele estava projetando, né, um encarte, né, que ele olhou o texto e falou assim, isso aqui não quer dizer nada para ninguém, isso aqui, relevância desse texto é nenhuma. Ele transformou tudo usou aquela fonte Zap Dingbats, que é só desenhos, imagens, em vez de letras. Não dá para ler. Não dá para ler. E ele não quis saber, ele botou e publicou o encarte do CD e ficou daquele jeito mesmo. Ele falou assim, ninguém está interessado nesse texto. Esse texto aqui é uma bobagem. Então, ninguém precisa ler isso. Aqui é muito melhor com o Zap Dingbat, um monte de íconezinho no lugar das letras, fica muito mais legal, mais divertido, do que você ter um texto para ler aqui que não diz nada para ninguém. Isso para um designer de informação formado nos modelos lá da década de 50, né, isso é um crime. Isso é impensável. Né? E ainda assim, o Carlson está aí projetando coisas que não priorizam em nenhum momento a legibilidade. Né? Qual é a do Carlson? E por que isso também é design de informação? Né? Nesse vídeo que está aqui, eu não vou passar porque não faz sentido eu gravar uma aula passando um vídeo. Vocês entrem no material, vocês têm acesso a ele. Ele vai explicar bem isso. Mas, resumindo um pouco o que ele vai colocar aí, essas obras que vocês estão vendo, Carlson, aí, elas se comunicam. Elas comunicam sim. Elas são muito expressivas. Elas podem não ser legíveis, mas elas se comunicam com as pessoas. Elas dizem algo. Você olha essas imagens, você olha essas construções textuais meio jogadas, isso pode não te falar alguma coisa explícita e clara, mas isso se comunica com as pessoas que estão pegando esse material, essas revistas, e abrindo essas páginas. Né? Elas se expressam. Né? Essas peças do Carlson, elas são muito expressivas. Elas expressam ideias, elas expressam alguma coisa. Elas não expressam coisas com a precisão da linguagem verbal, do texto escrito. Então, elas não estão ali para trabalhar com algo, uma clareza na informação. Elas estão trabalhando a ambiguidade da informação. Elas estão trabalhando o comunicar de uma maneira imprecisa. Ainda assim, estão comunicando. Elas comunicam. E, na verdade, elas são ainda melhores do que os textos verbais, explícitos, claros, legíveis. Elas são muito melhores em termos de vinculação. As pessoas se vinculam a isso, as pessoas olham para essas imagens, acham belas, acham incríveis, elas se apegam a isso de uma maneira com que elas não se apegam a um texto escrito, a um design organizado e claro. Né? Então, essas peças do Carlson, elas dialogam em um outro nível conosco, elas dialogam conosco em nível emocional, não exatamente em nível racional, claro, legível. Então, a legibilidade,
ela não é a única maneira da gente construir sentidos. Isso constrói sentidos, isso ajuda as pessoas a dar sentido às coisas, né? Elas podem não serem explícitas, elas não podem passar uma informação clara, precisa, né? Como um dado tabelado. Não é isso que ele está fazendo. Ele está trabalhando com uma linguagem magética que se comunica conosco de outras maneiras, de maneiras abertas, né? Mas ainda assim se comunica. Então, resumindo, fala do Carlson e o pensamento do Carlson que a gente está trazendo aqui para quebrar um pouco com as noções básicas de design de informação, né? Ele fala isso explicitamente naquele vídeo. Não confunda legibilidade com comunicação. Só porque alguma coisa é legível, não significa que se comunica bem. E mais importante, não significa que comunica a coisa certa. Então, se você quer comunicar algo, se você quer convencer, persuadir alguém sobre alguma coisa, a legibilidade não é o único caminho, e muitas vezes uma coisa legível não comunica bem alguma construção de sentido, não ajuda as pessoas a darem sentido às coisas. Algo, às vezes, impreciso, ambíguo, como imagens do jeito que ele coloca, podem se comunicar de uma maneira muito melhor com as pessoas. Isso tudo é design de informação. Então, a gente não pode se amparar exclusivamente para entender o artefato narrativo como alguma coisa que é absolutamente preciso, né? Comunica coisas quase que de forma matemática, né? Isso nem sempre é uma boa comunicação. São princípios bastante sutis, bastante delicados, eles não são fáceis de serem trabalhados. A comunicação, ela nunca é fácil de ser configurada. Entendam isso. Nenhum trabalho de comunicação, nenhuma coisa que se comunica, é feita de maneira trivial. Por quê? Porque o comunicar, o ato comunicacional, o processo de comunicação, o diálogo que se estabelece entre as pessoas e os artefatos, é muito sutil, é muito delicado, é uma coisa muito sofisticada, né? Quem trabalha apenas com essa noção de hierarquia, clareza, né, posicionar as coisas de uma maneira bem definida e bem organizada no campo, está fazendo um trabalho muito básico de comunicação. E como o próprio Carlson falou, não necessariamente comunica a coisa certa, né? E não necessariamente comunica bem, se comunica bem, né? Pode se comunicar muito mal fazendo isso. Então, o trabalho de comunicar, o trabalho do artefato narrativo, ele é muito mais complicado do que ele parece ser. E não por questões formais, pela sutileza que é os processos de comunicação, né, por si só. Então a gente tem que tomar assim, muito cuidado, né? E eu sei que na nossa prática, na realidade do dia a dia, esses cuidados às vezes não acontecem. Por quê? Porque a gente está sujeito a prazos, a pressões, a mudanças, há muita coisa que acontece quando você está elaborando esses artefatos. Então eles não necessariamente vão adquirir a configuração ideal. No geral, o grande motivo é a falta de tempo. A gente tem que projetar esses artefatos em um tempo que não é o tempo ideal de maturação de um artefato desses. Mas é a realidade do mundo. E a gente acaba fazendo o que é melhor, o que é o possível dentro do que a gente tem de condições, né? Então isso é muito, muito comum, que eles não são perfeitos, né? Se você tivesse mais tempo, você melhoraria muito mais o artefato, mas não tem tempo, então tem que ficar do jeito que dá. Né? Aqui tem um painel aqui no nosso material com alguns desses artefatos que se expressam mais do que eles são legíveis. E mesmo assim a gente olha e fala assim, nossa, cada coisa incrível, é lindo, né? Adorei isso aqui. Nossa, eu fiquei apaixonado por essa capa ou por essa página de uma revista. Pois é, isso de alguma maneira se comunica conosco, né? Dialoga conosco, mais do que um texto escrito às vezes, né? E de maneiras muito melhores às vezes. Então, o que demonstra para nós que, de fato, não é fácil trabalhar com um artefato narrativo. Ele exige ali uma sensibilidade que não é um processo tão racional
e tão metódico e tão receita de bolo assim, né? Mas, claro, a gente não vai ver isso com tanta frequência porque, né, dão margem a questionamentos. Então, sei lá, você está construindo um editorial e você propõe uma capa mais ou menos como essa aqui, branca e preta, né? Para o editorial. E aí, sei lá, o editor, o cliente que está bancando a edição, de jeito nenhum. Imagina, né? Ninguém vai entender do que se trata. A gente enfrenta muitas dessas questões no processo de configurar esses artefatos. E é normal, acontece mesmo, tem preocupações, né? Tem interesses, tem uma série de condições que não são simples no processo. Né? Pois aí, né? Então a gente não pode, de maneira nenhuma, entender o trabalho de organizar e configurar o campo da informação como o trabalho de dar sentido às coisas. Não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Ainda que, para que você construa sentido, de alguma maneira você vai ter que organizar o campo. Né? Você vai ter que organizar a informação e a distribuição da informação, quais informações e como elas estão talhadas naquele suporte, seja ele digital, impresso, né? Tanto faz. Mas a gente precisa organizar, ou, usando o exemplo do Cássio, desorganizar, mas a gente precisa elaborar como isso vai ficar nesse campo. Né? Você tem que fazer isso, porque não existe materialidade de um artefato narrativo se você não fizer esse trabalho. Né? Mas a gente não pode pressupor que o ato de organizar o campo, e principalmente o ato de organizar o campo de forma legível, é suficiente para dar sentido às informações. Né? Aí vocês vão assim, tá, Guilherme, eu não estou entendendo o que você está chamando de dar sentido. É normal que vocês não entendam nesse momento. Então vamos lá. A gente tem que separar esses três elementos do núcleo, né, do átomo da comunicação. O átomo da comunicação ele contém essas três coisas. E elas são coisas diferentes. A primeira coisa é a informação, ou que muitos cientistas da informação chamam de dados. Né? A informação é basicamente aquilo que está ou que pode ser codificada. Então, assim, um texto é informação. Uma ilustração é informação. Um diagrama é informação. Um gráfico, uma foto, eles são informação. Eles são inicialmente informação. É alguma coisa que foi ou pode ser codificada, né, colocada no suporte de uma maneira estruturada. Né? Então, quando eu escrevo um texto, o texto ele é uma ideia codificada. Né? Um texto é um conjunto de ideias escrito, no nosso caso, em português, por exemplo, seguindo regras sintáticas, né, da língua. Né? Então, a gente não está jogando palavras de qualquer maneira em qualquer lugar. A gente tem uma ordem, né, para colocar as palavras, predicado, sujeito, verbo, né, para que o texto possa ser compreensível por quem vai ler. Né? Então, isso é codificar uma informação. A informação ela é o abstrato, é a ideia, né? A coisa que está aí no ar, sem materialidade. Quando você coloca essa ideia em forma textual ou imagética, você está codificando, você está seguindo um conjunto de regras para materializar aquilo em um certo formato. Então, texto verbal, né, texto escrito, a linguagem verbal, tem regras sintáticas e semânticas que a gente tem que obedecer para que essas ideias, essas construções sejam codificadas. Então, a informação é tudo aquilo que vai ser codificado, né, dentro de um suporte. Né? Tudo aquilo que a gente tiver códigos, que a gente puder construir, representar, né, dentro de um suporte, é informação. Né? Veja, a informação ela não pressupõe que você seja apto a decodificá-la. Se alguém escrever um texto em chinês, né, você não consegue identificar. Você não consegue entender o que está escrito. Ainda assim, aquilo é informação, mesmo que você não consiga decodificar. Então,
a informação ela não pressupõe exatamente a decodificação dela, né? Você entende que há uma regra. Então, isso, de fato, é informação. Você não conhecer a regra não quer dizer que aquilo deixa de ser informação. Significado, por sua vez, é aquilo que a gente consegue decodificar. Então, se você consegue decodificar aquilo que foi codificado naquele suporte, né, você consegue ler, entender o que está ali, né, entender. Isso é significação. Constituir o significado para você. Né? Então, eu pego lá um texto, eu sei ler chinês, e eu entendi o que estava escrito. Eu consegui ler. Ó, isso aqui diz respeito a isso, aquilo, tal. Eu entendi o que está aqui escrito. Então, isso é mais do que informação. Isso é informação que adquire significação. Eu sou capaz de compreender o que foi codificado ali. Eu consigo acessar aquelas informações. Né? Nem toda informação produz significado. Nem todas elas são significantes para nós. Tem coisas que a gente não entende. Sei lá, se você pegar um texto de óptica na física, que é quase que física quântica, você consegue até ler as palavras que estão lá, mas você não consegue, às vezes, entender o que está aquilo. Você não consegue, você não tem a base, né, para entender o que aquilo está dizendo. Você até lê a palavra, você diz, isso aqui é a palavra tal, mas eu não estou entendendo nada do que isso aqui está dizendo, porque eu não tenho uma bagagem mínima necessária para compreender os princípios de física que estão aqui expressos por fórmulas. Eu não entendo a fórmula, eu não entendo o que são esses signos. Então, isso não constitui significado, significação para você, mesmo quando você entende que há uma codificação, há uma regra, há um princípio, né? E que você entenda até parte dessa codificação, mas quando a gente não entende tudo, né? Ou quando a gente não tem a base para realizar o processo de interpretação daqueles códigos, a gente não tem significado. Então, significação é quando a gente é capaz de interpretar o que está grafado, né? Sejam textos verbais, sejam linguagem verbal, textual, né? Falada, sonora, ou seja imagem. Às vezes eu não consigo compreender o que está numa imagem, eu não consigo entender aquela imagem, eu não consigo entender o que é aquilo, né? Eu não tenho, às vezes, a referência para isso. Tá? Então, só é significação aquilo que a gente consegue, de fato, de alguma maneira, mesmo que mal, interpretar. Né? E mesmo que equivocadamente interpretar. Então, você interpretou errado, mas você interpretou. Então, aquilo constitui significado. Tá? E, por fim, vem aí o sentido. E o que é o sentido? Somente depois da interpretação, então, o sentido pressupõe que você é capaz de interpretar, ou seja, que aquilo já adquiriu significado, né, já tem significado. Depois que aquilo tem significado para você, quando aquilo mexe com você, diz respeito a você, quando você passa a atribuir valor, juízo de valor sobre as coisas por causa da interpretação que você fez, aí aquela informação ganhou sentido. Então você atribuiu sentido ao mundo, atribuiu sentido às coisas, construiu sentido, porque após interpretar alguma coisa, né, a sua visão, a sua relação com aquela coisa mudou, ou até permaneceu a mesma, até se reforçou, né? Porque você constituiu o juízo de valor, você valorou, você deu valor a algumas questões. Tá? Então, o sentido é um processo mais sofisticado ainda, né? Ele é um processo ainda mais longo, que é conforme a gente vai atribuindo valor para as coisas. Ó, isso é importante. Ó, isso aqui não tem importância nenhuma, né? Isso é irrelevante, né? Ó, isso daqui eu tenho que ficar atento, prestar atenção. Quando você começa a ter esse tipo de juízo de valor sobre as coisas ao seu redor, nós estamos falando da construção desse sentido. Tá? E não apenas de significação. Né? Então, esses três níveis são muito importantes para o design de informação. Esses três níveis, eles são muito importantes para o processo comunicacional. Qualquer processo comunicacional busca, nem sempre com sucesso, chegar no nível do sentido, construir sentido. Então, toda ação de comunicação é feita para que aquele sujeito que está recebendo aquela comunicação
comunicação, ele construa sentido sobre algo, né? Ele atribua sentido às coisas por causa desse processo. É isso que a gente busca quando a gente está confeccionando, configurando um artefato, né, comunicacional, um artefato de informação. Né? A gente está trabalhando com design de informação. É isso que a gente quer. Se a gente consegue, são outros 500. Nem sempre a gente consegue. Às vezes o que a gente consegue no máximo é que aquilo seja decodificado e interpretado, ou seja, a pessoa conseguiu entender o que está ali. Né? A gente conseguiu se comunicar no nível, né, de significado. Mas aquilo não adquiriu sentido nenhum para a pessoa. A pessoa olhou e falou assim, isso aqui não é importante para mim. Irrelevante. Tchau. Não tem sentido nenhum. Né? Então eu fiz todo um esforço de comunicação, mas não consegui atingir esse último nível, esse último grau, né, da minha intenção, né, que era que as pessoas começassem a dar sentido a certas coisas. Elas não deram. Mas eu me comuniquei. Né? Não vou dizer que eu me comuniquei do jeito que eu gostaria, mas eu me comuniquei. As pessoas, pelo menos, foram capazes de entender, de ler, né, de acessar o que estava ali. E às vezes também eu faço uma comunicação que as pessoas não são nem capazes de decodificar. Significa que eu não me comuniquei? Não, a gente se comunica. Se a pessoa olha e fala assim, eu estou vendo isso aqui, mas eu não entendo o que está isso aqui. Mas aquilo está se comunicando. Né? Há uma comunicação ali, é uma comunicação incompleta, é uma comunicação falha, mas é uma comunicação. A pessoa não olha para aquilo e fala assim, não, isso aqui é lixo, isso aqui não é nada. Ela olha e fala, tem alguma coisa aqui. Então, a pessoa sabe que tem informação ali. Não quer dizer que ela consiga acessar essa informação, mas ela entende que há alguma coisa estruturada ali. Então há um nível, ainda que baixo, falho, de comunicação. A gente não pode dizer que não comunica. A gente pode dizer que não comunica bem. Né? Então a comunicação ela acontece nesses níveis diferentes. Né? Ela nem sempre atinge todos eles. E às vezes ela atinge até o nível mínimo, que é o nível da informação. Né? Isso acontece. Tá? Não é o que a gente tem como intenção quando a gente projeta um artefato para se comunicar. Se você vai fazer todo um esforço de projetar um artefato para que ele possa se comunicar com as pessoas, se espera que, se você fizer bem o seu trabalho, aquela comunicação vai adquirir sentido na vida das pessoas. E vejam, adquirir sentido pressupõe que você está tentando persuadir alguém sobre alguma coisa. Então, não tem como a gente falar de um processo de comunicação onde alguma persuasão não exista. Né? A persuasão está lá. E ainda que a pessoa rejeite a sua persuasão, você tenta convencer a pessoa de alguma coisa, a pessoa, não, eu não concordo com isso. A persuasão estava ali. Ela não aconteceu. Né? Ela não se efetivou. Mas a intenção estava ali. E justamente por dialogar com esse esforço persuasivo, é que o sujeito rejeitou. Ele recebeu aquilo, ele dialogou aquilo, não concordo com isso. E constituiu sentido. Então ele construiu um sentido para ele, o contrário daquele que você queria, mas ele construiu um sentido. Então a sua comunicação aconteceu, e aconteceu muito bem, ainda que ela não tenha sido assertiva a respeito de convencer a pessoa sobre algo. Mas ela não só aconteceu, como ela produziu sentido. A pessoa, a partir da relação que teve com o artefato que você projetou, ela mesma construiu uma visão de mundo, uma posição sobre algo. Né? Ela atribuiu sentido às coisas. Então, essa comunicação ela foi realmente boa. Ainda que o resultado seja adverso ao que era a intenção inicial. O que também acontece com frequência. Né? A gente tenta convencer alguém de alguma coisa, mas às vezes todo o nosso esforço só convence a pessoa do contrário. Né? A gente não pode esperar que as pessoas simplesmente obedeçam, né, aquilo que a gente está tentando colocar. Né? Então, a comunicação, ela caminha sempre, né? Deveria caminhar sempre, com a alteridade. Né? O que é alteridade? São as diferenças
entre as pessoas, são as diferentes visões de mundo, as diferentes culturas, os diferentes posicionamentos das pessoas. A comunicação, ela não é um ato autoritário e opressor. Ela não consegue, mesmo que alguém queira usar comunicação como um esforço autoritário e opressor para forçar pessoas a alguma coisa, a comunicação em si, ela não consegue, porque quando alguém diz assim, você vai fazer isso, você queira ou não, você pode até ser obrigado por algum fator, por exemplo, um chefe, se você não fizer isso, você está demitido. Isso é uma comunicação muito agressiva, né? Mas não é que a comunicação é agressiva, a intenção é agressiva, né? A comunicação, quando você ouve seu chefe falando isso, a tua vontade na sua cabeça é de mandar seu chefe para aquele lugar. Às vezes você tem que se sujeitar, fala assim, eu tenho que me sujeitar, senão eu perco meu emprego, eu preciso do meu emprego. Mas a comunicação não te convenceu de nada, né? Não foi a comunicação que fez você realizar aquilo. Foi o teu contexto, foi a situação que você se encontra, né? Foi a ameaça concreta, né? Que só foi transmitida pela comunicação, né? Não é a comunicação que é o mecanismo autoritário. É a relação de trabalho que é o mecanismo autoritário. A comunicação ela só dá visibilidade para este fato. Mas você consegue, com a comunicação, você consegue rejeitar. Fala assim, desgraçado, chefe maldito. Se eu pudesse, eu pedia demissão, eu mesmo. Então você rejeita a comunicação. Nesse caso, você não rejeitou a situação porque você está sujeito a uma necessidade, né? Então, mas se você pudesse, a própria comunicação seria o próprio ato de pedir de demissão, né? Então, se eu tenho uma condição de vida que eu não preciso trabalhar, e um chefe vira para mim e fala um negócio desse, eu falo, então, ó, banana para você, tchau, se vira, né? Então, a comunicação ela não é uma relação de opressão, ela nunca é uma relação autoritária. Ela é uma relação de poder, né? De negociações, tá? Mas ela nunca é uma relação de autoridade, de imposição. A comunicação. O que está por trás da comunicação, com toda certeza, acontece em nível autoritário, em nível opressor, impositivo. Né? Isso, de fato, a gente não tem dúvida. Certo? Então, por hoje, o que a gente precisava entender era essas diferenças. Né? Entender qual é o propósito dos artefatos narrativos, que é se comunicarem algo. Né? Esse que é o grande propósito de toda narrativa, é comunicar algo. É contar algo para alguém de uma certa forma, de uma certa maneira envolvente. Isso é uma narrativa. Quando você escreve um livro, uma história, você está construindo uma narrativa. Você está contando algo para alguém de uma maneira envolvente, de uma maneira que faça a pessoa se colocar naquele lugar. Né? É uma técnica de garantir que aquelas ideias que estão ali materializadas sejam incorporadas, que a pessoa compre aquilo, né? Compre aquela história, compre aquela situação, né? E qualquer tipo de artefato, como um jornal, uma revista, um site, um blog, eles são artefatos que constroem narrativas, constroem histórias, contam coisas, né? É isso que a gente vai trabalhar nessa disciplina, são com esses artefatos, né? Mais especificamente nesse semestre, a gente vai começar a ver como é que visualização de dados e o trabalho com ciência de dados entram nessa construção narrativa. Como é que a gente trabalha com a narrativa? Através de dados, informações, né? Bases de dados, enfim, coisas que são visualizadas através dos meios digitais. Mas tanto o DataVis, o famoso DataVis, quanto todos esses outros elementos, eles são elementos narrativos, eles são parte de uma construção narrativa. Eles podem fazer isso bem e eles podem fazer isso mal, né? Ainda assim, eles continuam sendo artefatos narrativos que contam essas histórias de alguma forma, né? No nosso caso, a gente gosta quando eles são gráficos, quando eles são visuais, quando eles são ricos, né? Às vezes eles não são tão ricos e tão gráficos assim. E a parte que a gente precisa entender, a separação que a gente precisa entender desse processo narrativo, é essa diferença entre o que é informação
Primeiro que são dados, né? Antes de falar de informação, a gente tem dados. Dados são as coisas da realidade que a gente vê, que a gente encontra, que a gente anota, que a gente registra. Isso são dados, eles não têm nenhuma significância, eles são isolados e desarticulados. Dos dados, a gente constrói informação. Informação é aquilo que foi, de alguma maneira, codificado, por alguma regra, por algum princípio. Se vai ser decodificado ou não, vamos ver. Daí, a construção da significação, já é bom você ser capaz, as pessoas serem capazes de decodificar o que foi grafado, o que foi materializado. E, por fim, em última instância, se você for muito bem sucedido, você vai ajudar essas pessoas a instituírem sentido para as coisas. Tá? É isso, esse que é o nosso propósito. É isso que um projeto de design editorial, de design narrativo, né, de design de informação, tem como meta. É permitir que as pessoas construam os sentidos. Tá? Bom, gente, por hoje é isso. Como eu já havia comentado com vocês na aula passada, vocês devem ter ficado com alguma dúvida. Acredito que vocês tenham ficado com alguma dúvida. Né? Dúvidas, coloquem no nosso mural do Classroom. A gente está ainda nesse momento assíncrono da disciplina. O que vocês colocarem lá no mural do Classroom da nossa disciplina, eu vou respondendo e tentando esclarecer. Tá? Se for necessário gravar alguns outros vídeos para fazer isso, também eu faço, gravo e posto lá para vocês. Bom? Então, é isso, gente. Até o próximo encontro, que não é um encontro, né? Um vídeo. Fiquem bem, fiquem todos com saúde.